Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipe. Tá bom, Milton? Tudo bem, muito obrigado. Muito satisfeito por estar ao seu lado, junto com os nossos técnicos também, aqui em nossos estúdios, para a realização de mais um programa. Esse programa tem como título Esclarecimentos Oportunos. Eu estava me lembrando, na medida que você fazia a apresentação do programa, de como nasceu a ideia desse título, né? E as pessoas sempre precisam, oportunamente, de novos esclarecimentos. E esse programa tem essa garantia que no seu projeto visa clarear assuntos que ainda estão meio nublados dentro do meio espírita. Quero aproveitar a oportunidade também para saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ainda sobre a sua fala, a gente aqui não tem por objetivo falar nada de novo, na verdade. O que a gente comenta, né, é o que está no livro, nas obras fundamentais, que são os livros da codificação, que lamentavelmente ainda não são tão conhecidas pelos espíritas, né? Então, não há nada de novo. Esses esclarecimentos são baseados nessas obras. A gente não tirou do nada, não tem nenhuma novidade que algum espírito novo veio trazer. A gente só se fundamenta nessas obras para o nosso trabalho, é certo? É claro, você, se me der oportunidade, claro. Eu vou só dizer o seguinte. Outro dia, terminando uma palestra numa casa espírita, uma jovem me perguntou se eu poderia fazer citação de alguns livros modernos que discorressem sobre os assuntos que eu abordei na palestra. Eu falei, olha, tenho sim, os livros mais modernos que eu conheço, que tratam dessa matéria, foram escritos por Allan Kardec. E proponho a você que leia os livros de Allan Kardec. Mas Allan Kardec não é do século XIX, na metade do século. Eu falei, sim, ele é realmente. Mas os assuntos que ele trata são assuntos moderníssimos. Eles são de uma atualidade fantástica. Se você ler com atenção, você vai aprender muito o Espiritismo. Aí ela, então, uma boa advogada, ela falou, e nem os seus livros o senhor não recomenda, que são escritos agora? Eu falei, eu recomendo para você conhecer as minhas ideias sobre os assuntos que Allan Kardec e os espíritos trataram, só para conhecer as ideias pessoais. E essa é que é a verdade, né? Eu acho que essa é uma realidade. E a gente não pode esquecer que os livros, todos de Allan Kardec, nos livros dele, ele foi auxiliado pelos espíritos superiores. Esse é o detalhe, né? Essa é a diferença que a infinita maioria não leva em conta, que os espíritos superiores estão muito além, a gente não faz nem ideia do que são os espíritos superiores. A única referência é que eles são próximos a Jesus, né, de conhecimento. Essa é a nossa única referência que a gente pode ter. Os outros todos são espíritos imperfeitos ainda, né? Eu acho que na Terra hoje, daqueles que a gente conhece, não existe nem espíritos bons. Quanto mais... Espíritos do nível, que são a última instância, né, da parte dos espíritos bons antes de chegar aos espíritos puros. Né? Então, esses são os espíritos que coordenaram o trabalho de Allan Kardec. Né? E o Livro dos Espíritos, então, é um tratado de história, psicologia, biologia, química, ciências exatas, física. Está tudo dentro do Livro dos Espíritos. E as pessoas ficam assombradas, mas então é uma obra que trata... também me perguntaram do átomo. Eu falo, sim, no Livro dos Espíritos existe uma expressão dos espíritos superiores a respeito da menor parte da matéria que existia, que era conhecida até aquele momento. De forma que é uma obra atual ou não é? E científica. Mas vamos ao nosso tema. Vamos sim, pois não. Ô, seu Milton, diz assim a pergunta desta pessoa. Motivado por vocês, estou lendo o livro Céu e Inferno. Eu lembro que nós tratamos disso. Né, de Allan Kardec.
Gostaria que fizessem alguns comentários sobre o Código Penal da Vida Futura, do capítulo 7. E a pessoa aqui nos agradece, evidentemente. E nós agradecemos também por ter encaminhado essa questão, que vai dar chance de nós conversarmos a respeito desse importante artigo, título, capítulo do livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno foi publicado em 1865. Allan Kardec, 3 anos depois, encerra essa fase, não é? Publicando em 1868 o livro A Gênese. Em 65, então, nós temos o Céu e o Inferno. Ele é dividido em 2 partes. A primeira, que trata do que podemos dizer da teologia espírita. Teologia, o estudo sobre a vida, Deus, né? E a segunda parte é um livro em que Allan Kardec arrola na seleção que ele fez de depoimentos de espíritos. Tem 67 depoimentos importantes de espíritos que ele coloca na segunda parte. Nesse lado, o que essa pessoa estudiosa está comentando é uma que Allan Kardec deu um título de Princípios da Doutrina Espírita sobre as penas futuras, que é de importância fundamental, porque uma das primeiras coisas que eu no Espiritismo quis saber não era de quem eu tinha sido em outra encarnação, não. Quando eu era bem jovem, uma das minhas primeiras cogitações era do que eu iria passar depois de desencarnado. Porque eu queria saber o que iria, como é que era. O que vai acontecer comigo? Acontecer o processo, quem vai me receber, para onde eu vou. Eu acho que são cogitações sérias e verdadeiras de quem estuda o Espiritismo. Então, Allan Kardec resolveu apontar, você falou que eram 33... São 33 itens esse Código Penal, e no item 33º, depois os nossos amigos que estão nos assistindo e ouvindo, podem lá fazer o 33º, fala sobre... É um resumo, né? Mas são 33 itens. Muito bem. Então, vejam bem, não daria para, neste programa, nós fazermos um estudo completo de tudo quanto Allan Kardec apresenta em cada item destes, porque todos são importantes. De forma que, se a pessoa que estiver assistindo ou nos ouvindo for muito interessada, nós remetemos a pessoa para essa obra chamada O Céu e o Inferno, escrito e publicado por Allan Kardec, e dentro desse livro, então, tem esse estudo sobre o Código Penal da Vida Futura. Esse é um confronto de Allan Kardec, porque ele estava ali idealizando esse confronto em relação ao que se fala na Igreja Católica a respeito do grande tribunal que recepciona os espíritos, as almas, né, depois de desencarnados. No caso do Espiritismo, é totalmente diferente, como a gente vai perceber. É uma beleza realmente de estudo feito por Allan Kardec. A gente já falou algumas vezes aqui das leis naturais, né, ou leis divinas. Às vezes passa o Código Penal, parece um negócio assim meio grave, jurídico, né, meio jurídico, mas nada mais é do que a consequência das leis naturais. É simples assim. Então a gente só precisa... Se eu conheço as leis naturais, que nós já falamos aqui que as prioritárias são 5, né? Imortalidade, você que lembra evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Então, esse Código Penal exatamente meio que resume essas questões todas. É verdade. É simples assim. Então a gente já falou, causa e efeito. Bom, tudo que a gente faz tem consequência. Se a gente lê o Código Penal, a gente vai ver que tudo é consequência daquilo que o Espírito realizou. Então eu digo primeiramente o seguinte, não existe nenhum tribunal composto de espíritos ou de anjos para julgar o que uma pessoa fez ou deixou de fazer enquanto esteve aqui no mundo material. Não existe nenhum tribunal. Também não existe
o julgamento feito diretamente por Deus. A coisa se dá de acordo com o que o Antônio Coelho Filho apresentou agora, de acordo com as obras de Deus, as leis divinas. Então esse é o segundo ponto. Então não há tribunal constituído de espíritos ou de anjos ou de outras almas para julgar as pessoas, a não ser um único tribunal, que é o tribunal da consciência do espírito. E isso, para aquele espírito culpado, não pode haver coisa pior, né? Não pode haver coisa pior. Imagine você que nos assiste, que nos ouve, quando você comete algum erro com relação a alguém. A hora que você se dá conta do equívoco, como é que você se sente? É simples assim. Esse é o Código Penal, né? Porque aí a gente toma consciência, puxa, eu não devia ter feito aquilo, eu posso prejudicar a pessoa nisso, naquilo, e é isso que acontece. Aí entra no meio disso tudo, nós vamos fazer algum comentário aqui, mas eu estou só fazendo uma avant-première aqui. E no meio disso tudo existe a lei chamada causa e efeito. É isso aí. A causa e efeito. Evidentemente, o causador terá que recolher os efeitos do que ele mesmo causou. Isso é natural, isso pertence à naturalidade das leis divinas, não é? Então, não é de se surpreender. Só que, quando a gente observa alguém passando por um grau de dificuldade extremada, mesmo, a gente não pensa no que ele fez, só pensa naquilo que ele está recolhendo. E é preciso que a gente observe que não seria possível recolher sem antes ter plantado. Porque a colheita vem sempre depois. Então nós somos os causadores. Nós somos os causadores, iniciadores de um processo, seja no individual ou no coletivo, porque existe a lei de causalidade, ela funciona tanto para uma pessoa, um indivíduo, um espírito, como para uma grande coletividade. As coletividades também recolhem efeitos de causas que anteriormente produziram. Aí a gente não se dá conta muito disso. Nem percebe isso. Nem percebe. Então, às vezes, a gente fica nessa roda viva, né, da vida, buscando trabalho, coisas materiais e tal, e a gente não percebe que, às vezes, está atropelando pessoas. Por outro lado, a gente não percebe também, ou não se dá conta, que aquilo que a gente, vamos chamar aqui, entre aspas, sofre, é decorrência dos nossos equívocos do passado. Então, ninguém tem problema porque Deus quis. Não há essa supervisão dessa maneira. Sabe? Então, a gente precisa, na doutrina espírita, buscar o conhecimento, o fazer o uso da razão. Se a gente, lá no primeiro livro que o Milton citou aqui, que é o livro dos Espíritos, está lá, na pergunta 258, tem lá a escolha das provas. Nós, como espíritos, escolhemos as provas. E, na verdade, nós escolhemos as expiações também, porque a gente escolheu, né? Usando o nosso livre-arbítrio, a gente escolheu uma situação que vai gerar um efeito. Criou uma causa, né? Nós somos causadores e essas causas todas geram efeitos. Então, é disso que trata esse Código Penal. Mas é bom que eu lembrar o que o Milton falou, não tem ninguém que vai ficar apontando o dedo ali e falar, você fez isso. Não. É a nossa consciência, né? Nossos sofrimentos na vida futura são morais. Porque vem desde mais de 30 mil anos atrás, essa não é ideia, essa educação religiosa e também, por consequência, espiritual para as coletividades, como a chinesa, por exemplo, eu estou falando desse tempo, que depois de desencarnado, o indivíduo, o espírito, ele é levado para a frente daquele Deus, porque eram muitos os deuses, aquele Deus que vai julgar o que a pessoa fez durante todo o ano. Ora, um ano. Então,
durante um ano ele vai ser apreciado o que ele fez. Esse Deus, se não me falha a memória, chama-se Deus da cozinha, por causa das atividades domésticas. E depois de julgado, ele vai receber a punição, a penalidade, o castigo, pelas coisas ruins que fizeram. Isso não existe. Nós já sabemos que temos que limpar-nos desse pensamento. O que existe é realmente o tribunal da consciência do espírito. Podemos falar assim, mas também sem muita rigidez, porque na soberana justiça do Criador, tudo acontece naturalmente. As oportunidades, quando nós cometemos um erro, também nós vamos ter oportunidade de refletir, repensar, de sentir, se for o caso, remorso por ter feito as coisas, e vai chegar o momento então que se abre uma porta chamada reparação. Essa é a questão fundamental que acho que boa parte das pessoas não se dão conta, da reparação. Olha, porque o perdão é tudo. Não é só isso. A gente tem que reparar um erro. Como a gente está falando do livro Céu e Inferno, para quem quiser ter uma ideia do que é a reparação, tem diversos, mas eu lembro sempre da história do Antônio B., aquele que é enterrado vivo, que explica bem. E essas histórias do livro Céu e Inferno não são historinhas inventadas. Né? Não, são documentos, são depoimentos de espíritos que passaram por essas situações. Então, para quem quer ver essa história da reparação, como é que o espírito trabalha isso dentro dele, leia essa historinha lá. É só entrar, para facilitar a vida, quem não tem o livro, entra lá no site do ipeak.net, que é lá do nosso amigo Cosme Massa, e escreve Antônio B., enterrado vivo. E leia o relato desse espírito, a situação, que ele como encarnado não teve problema nenhum. E o que acontece depois também. Acontece depois. Então, está dentro desse Código Penal a situação que nós todos, esse espírito, e nós todos vivenciamos, né, meu? Vamos passar por isso. Isso não é só para os outros. Nós somos também espíritos e fazemos parte disso, né? O detalhe que eu deixei por quase último aqui, que vou fazer o comentário, é este. Vejam bem, nós já conhecemos, quando a gente lê esta obra, isso aqui é um trabalho sério, feito por um espírito de uma justeza de pensamento invulgar, chamado Allan Kardec, e serve como uma espécie de aviso. Eu quase que usei a expressão, mas não saiu, advertência. Saiu agora. Serve como advertência para nós. Por quê? Ao ler esta matéria, eu fico sabendo que eu não preciso esperar a minha desencarnação para começar a fazer a reparação dos males que eu criei, ou das minhas imperfeições, dos erros, dos desvios. Não, eu posso agora, fazendo essa listagem reflexiva, chegar ao ponto de dizer assim, eu vou começar a buscar contato com as pessoas às quais eu causei algum mal nesta vida, ou nesta existência, ou nesta encarnação. E com o pensamento, usando a palavra do Coelho, trabalhar isto de uma maneira que seja possível uma aproximação a fim de minimizar os desgostos, as tragédias, a inoportunidade que nós causamos para as pessoas, o mal que a gente causa para as pessoas. Porque eu já sei que entre o bem e o mal é preferível fazer o bem. Pronto, eu já aprendi isso. É bom? Claro que é bom. É muito importante para o espírito saber que ele, entre o mal e o bem, ele precisa fazer o bem, porque o bem tem consequências boas. Mas às vezes tem alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo, pode pensar, poxa, mas eu faço, a pessoa não reconhece. Não é problema seu. Não tem importância. O problema é dele. Nós somos os causadores.
estamos fazendo alguma coisa de bom para ajudar a pessoa. Se ela não reconhece, é um problema dela. A nossa parte, a gente só pode fazer a nossa parte. A parte dela é quem tem que fazer ela. Se ela é uma pessoa que não reconhece, não se dá bem com isso, é um problema dela. Vai ter efeito também para ela. Sim, como tudo tem efeitos. Contar pontos, conforme se diz na gíria popular dos jogos, né? Contar pontos. A gente quer contar pontos, acrescentar, criar um grande volume de pontos. Agora, o detalhe é que como nós pensamos, quando pensamos nessa frase, fazer o bem, a gente imagina que é dar coisas para as pessoas. Que é dar coisas que a pessoa precisa, se é de roupa, se é de alimento, se é de medicamento, se é de abrigo. Nós imaginamos que dando coisas para as pessoas, nós já estamos criando uma riqueza de ordem espiritual. Meus amigos, oferecer coisas das quais as pessoas precisam, isso é uma obrigação social. Jesus aponta para o outro lado deste assunto, ligado com a verdadeira caridade, quando nós vivenciamos a paciência, a tolerância e a indulgência. Eu falei 3, podem procurar no Novo Testamento as vezes que Jesus tocou nesse assunto da paciência, da tolerância e da indulgência, que são pontos, degraus da verdadeira caridade. Só uma coisa simples, às vezes, que na casa espírita se faz. Se distribui cesta básica, sabe-se da necessidade de muitas pessoas. E isso é importante hoje, dada a condição geral do nosso país. Mas existe uma coisa que às vezes a gente não faz e todos temos condições de fazer, que é sentar e ouvir alguém que está passando por um problema sério. Como o Milton falou, também contar ponto. Este tipo de auxílio, o pobre, o rico, quem tem dinheiro, quem não tem, todos podemos fazer. Basta querer. Não é isso, seu Milton? Claro, até dentro de casa mesmo. Pois é, às vezes a gente não tem paciência nem dentro de casa. Esse é o detalhe também. Mas é isso aí, meu amigo. Então Muito fica bem. a sugestão aos nossos amigos da leitura desse capítulo, que é o capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. São 33 itens, são aí acho que 3 páginas ou 4 páginas, se não me engano. Para aqueles que gostam de ler, que vão entender esse código muito melhor do que qualquer coisa que a gente faça comentário. Tenha comentado aqui. E fica também a sugestão para ver essa coisa da reparação, que é importante, que a maioria esquece, né? Todo mundo fala do arrependimento, do perdão e tal, mas tem a reparação. E a reparação, às vezes, não tem nem a ver com o espírito ofendido, tem mais a ver com a nossa condição realmente de superar as nossas deficiências. Né, seu Milton? Isso mesmo, muito bom. Então estamos chegando ao final aqui, seu Milton. Agradecer a atenção de todos, desejando sempre, sempre, sempre que os bons espíritos nos ajudem. Lembrando que a nossa casa transmite as palestras públicas às quartas-feiras a partir das 20 horas. Então a nossa página é facebook.com/transical, né? O transição sem o tio e a cedilha. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.